Olá pessoal, tudo bem? Venho então hoje fazer um novo vídeo para vocês sobre o Kahoot, né? Uma ferramenta muito bacana que eu costumo utilizar bastante e que inclusive a gente já tem um tutorial aí no nosso canal do Educatix, mas ele teve algumas atualizações, né? Então aquele tutorial que a gente já tem aí disponível há algum tempo, né? Ele está desatualizado, né? Então, teve mudanças bem significativas no Kahoot, então por isso estou gravando esse novo tutorial para vocês. Para quem não conhece, o Kahoot ele é uma ferramenta muito bacana para fazer quiz em sala de aula. Ele é uma ferramenta síncrona, então você precisa estar ao mesmo tempo que os seus estudantes para a realização da atividade. E pode ser realizada em sala de aula e também pode ser realizada de forma remota, né? Então, agora, como a gente está nesse período aí de aulas online, aulas remotas, dá para fazer também via uma webconferência com os estudantes, é bem bacana. Então, para quem não conhece, para quem ainda não tem conta no Kahoot, o primeiro passo aqui é vir na opção de inscrever-se. Aqui, o meu site, o próprio navegador puxou a tradução, né? Então, ele fez a tradução, mas o site original ele é em inglês, então talvez, né, se o teu tiver em inglês, você pode ou traduzir ou ir fazendo os passos no site em inglês também. Talvez depois, lá na hora de criar as questões, a gente tenha que tirar a tradução, porque às vezes ele interfere um pouco. Mas, né, para quem não tem muita familiaridade com a língua inglesa, né, pode usar essa opção de tradução que facilita também. Então, para quem não tem conta, né, vem aqui nessa opção de inscrever-se. E aqui o primeiro passo vai ser informar qual é o seu perfil, professor, aluno, pessoal, se é para a área profissional, né? Porque o Kahoot ele pode ser aplicado em qualquer área, pode ser usado para treinamentos dentro das empresas, né? Então é bem bacana. No caso aqui, vamos selecionar como professor, para você poder criar os seus Kahoots. E aqui ele pergunta, então, qual nível, né? Em qual área, né, você é professor. Pode selecionar aqui a escola. Então, aqui você começa a preencher o seu cadastro, formando um e-mail, senha, ou se você quiser, se você já costuma utilizar uma conta da Google, né, um Gmail, ou um e-mail da Microsoft, que é o Hotmail ou o Outlook, né? Então, você pode cadastrar com um desses, ou fazer o seu cadastro aqui passo a passo, para criar depois um usuário, senha, tudo certinho, tá? Talvez ele vai mais adiante também pedir para você informar a escola que você atua. Então, senão, geralmente ele tem uma lista de escolas, mas não tem as nossas aqui, né? Geralmente escolas dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas é só ir preenchendo o cadastro, não tem muito segredo. Eu vou retornar aqui, porque como eu já tenho a minha conta, caso você também já tenha a sua conta no Kahoot, em vez de vir em inscrever-se, a gente vai vir aqui em Conecte-se. E aqui, então, vai ficar, né, para quem já tem a sua conta, colocar usuário e senha. Eu, no caso, sempre faço com a minha conta da Google, já direto, que eu costumo utilizar bastante. Então, eu já faço aqui com esta conta da Google. Ele vai fazer o login e vai direcionar para a página inicial do Kahoot, onde ele tem, então, algumas informações iniciais já. Geralmente ele traz algumas notícias, novidades, aqui do ladinho os Kahoots que você já utilizou, os Kahoots mais utilizados no mundo, assim, então ele traz várias coisas bem bacanas aqui, tá? Então essa é a página inicial. Aqui em cima você também tem essa opção do descobrir, que é muito bacana, que você pode procurar quiz de Kahoot que já estejam prontos. Então, assim como depois a gente vai ver que na hora de criar um Kahoot a gente pode deixar ele no formato público, aqui também você pode procurar, né, Kahoots que já estejam prontos e utilizá-los. Aqui dá para pesquisar, vou pegar, por exemplo, capitais dos estados do Brasil. Vamos ver. Ele vai procurar aqui, né? Olha, ele tem vários quizzes já com as capitais, né? Então, países e capitais, muito bacana. Então, digamos que gostei desse daqui, né? Você pode clicar em cima dele e aí você consegue visualizar quais as perguntas que ele já tem configuradas, né? Clicando em cima da pergunta também aparecem as alternativas. Então, você pode olhar, gostei desse daqui, eu quero
quero utilizar esse, não vou criar um do zero, né? Você já tem um prontinho. Então, você pode, na hora que você quiser, acessar aqui. Se você chega no momento da sua aula, vem aqui na opção toque, ou no inglês ele está como play, né? Então, jogar. Então, é só clicar aqui e ele vai começar a iniciar o jogo, tá? Que a gente vai ver mais tarde como é esse processo. Também você pode fazer alterações nele. Então, digamos, olha, aqui você vê que ele está configurado para ser 20 segundos cada questão. Ah, mas os meus estudantes ainda estão nessa fase de aprendizado e tal, 20 segundos é pouco. Então, o que você pode fazer é vir aqui nesses 3 pontinhos e tem a opção de você editar, né, e duplicar também, né? Então, se você vem nessa opção de editar, ele vai criar uma cópia desse quiz dentro dos teus Kahoots, que fica aqui em cima, e aí você consegue editar. Então, se você quer incluir, excluir alguma questão, mudar o tempo de resposta, né? Então, você tem várias opções que você pode editar, né, a partir de um outro Kahoot já criado, tá? Isso é bem bacana. Então, é uma opção bacana, né? E se você também criou um quiz que ficou legal, bem estruturado, bem legal, você também pode, no momento lá da criação do quiz, deixar ele público para outras pessoas também utilizar, tá? Então, essa opção aqui de descobrir é para procurar quiz que já estão prontos. Seguindo aqui, então, na opção dos Kahoots, aqui são os meus Kahoots, né? Aqueles que eu criei, que eu desenvolvi, ou que também eu fiz uma cópia, pode ser também. Então, aqui vai aparecer todos os quizzes que você já criou, né? Eu tenho bastante, costumo utilizar bastante nas minhas aulas, tá? Então, ele tem aqui um quiz que você já criou em outro momento, você pode clicar em cima dele aqui, ou você já pode jogar ele direto aqui. Por exemplo, eu fiz em casa, no meu tempo lá do planejamento, e chegando na aula, é só você acessar aqui o Kahoot, vai nos meus Kahoots e vem aqui no jogar para executar ele no momento da aula, né? Ou também você pode clicar aqui para visualizar as perguntas, as alternativas criadas, né? E depois jogar ele também por aqui se precisar. Também, se você quiser, por exemplo, eu comecei a fazer, mas eu preciso continuar, então você pode vir aqui e editar ele também. Vou voltar aqui nos meus Kahoots e vamos então ver também como fazer a criação de um Kahoot do zero, né? Começando com um quiz em branco. Para criarmos um novo quiz, então, vocês vêm aqui nessa opção criar. Crio, ou ele deve estar em create, como em inglês, né? Então, vindo aqui em cima nesse botãozinho de criar, ele vai abrir então para você iniciar essa criação, configuração de um novo Kahoot. Aqui nesse template estão as principais diferenças, né, daquele outro tutorial que a gente fez, porque antes o Kahoot ele tinha mais opções para a criação dos quizzes. E eu fiquei bem triste assim pela mudança que eles fizeram, né? Hoje a gente consegue criar aqui o Kahoot somente naquele formato de quiz, onde você tem que identificar qual é a resposta correta na alternativa. Ele vai criando um ranking, uma pontuação para o pessoal, né, para os estudantes. E antes ele tinha outras opções, tinha a opção de colocar as alternativas em ordem correta, tinha a opção de questão descritiva, tinha uma outra também que você não precisava identificar qual era a resposta correta. Eu gostava bastante daquela opção que dava para aplicar de forma bem bacana o peer instruction em sala de aula, né, onde você, por exemplo, lançava uma questão, né, os alunos respondiam e aparecia então os gráficos com o resultado indicando, tantos assinalaram essa, tantos aquela, mas ele não dizia qual era a correta, né? Então, quando você tinha, assim, uma dúvida, né, que ficava meio parelha as respostas em sala de aula, o que eu fazia era pedir que eles discutissem em duplas, né, ou que algum aluno argumentasse sobre a sua escolha, né, de alternativa. Então, era bem bacana, assim, porque a gente gerava uma discussão maior em sala de aula, né? Quando ele já indica a resposta correta, como é o caso do quiz aqui, acaba, né, essa tá certa e pronto, não, a gente não consegue fazer uma discussão tão bacana quanto antes, né? Então, pedagogicamente, eu gostava bastante daquela versão, mas infelizmente, né, nessa atualização acabou deixando de existir. Aqui tem alguns templates, né, esses que aparece essa coroazinha só para a versão que é paga, tá? Até agora não apareceu, mas muitas vezes na hora de você fazer o login, depois, né, no decorrer do tempo, com o uso que você vai fazendo, ele aparece uma tela com as versões
as opções, né, que você tem para comprar pacotes pagos do Kahoot, que ele vai te liberar mais opções. Mas sempre ele vai aparecer assim três bloquinhos ali na tela, e bem embaixo assim, vai ter uma opção obrigado, talvez mais tarde. Então, clicando nessa obrigado, talvez mais tarde, ele vai deixar você avançar. Você não precisa comprar o Kahoot, né? Pode utilizar essa versão gratuita, que é um pouco mais limitada, mas funciona também. Então, aqui tem alguns templates que são gratuitos, não tem a coroazinha, né? Então, dá para utilizar. O que são esses templates, pessoal? Na verdade, nada mais são do que questões que já estão previamente criadas, então você pode só editar elas, mas não vejo muita diferença, né? Eu geralmente começo aqui do meu Kahoot em branco também. Então, seleciono aqui essa opção de criar um novo Kahoot. E então, a gente começa fazendo a configuração aqui das questões. Aqui em cima tem essa opção do título. Então, você pode clicar aqui nessa opção de definições para você fazer a configuração inicial do teu questionário. Então, pode colocar aqui um título. Eu vou colocar aqui só um teste Kahoot. Uma descrição, se você quiser colocar uma descrição, digamos que eu vou fazer sobre conteúdo tal, indicado para o 7º ano, né? Então, você pode colocar uma descrição aqui. Aqui onde ele vai ficar salvo, né, nos meus Kahoots, a língua dele. A língua aqui, pessoal, não quer dizer que ele vai traduzir tudo para o português. Mas isso aqui é bacana porque na hora de filtrar, quando você vai procurar explorar os Kahoots, você pode filtrar pela língua do questionário, do quiz, né? Então fica mais fácil de você encontrar somente quiz que são na língua portuguesa, porque ele é utilizado em todo o mundo, então tem, né, de diversas linguagens. Aqui a marca também, né? Aqui ele fala sobre o branding, que é a marca, ele aparece aquela, né, a marca do Kahoot, se você quiser, daria para incluir a marca da escola, alguma coisa assim, mas aí é a versão paga também. Aqui tem a visibilidade, tá? Que é bacana, então aquilo que eu falei para você, se eu quero deixar só você, então somente eu vou ter acesso a esse Kahoot. Se eu deixar como todos, aí as outras pessoas, né, podem procurar o meu Kahoot e utilizar o meu Kahoot lá naquela opção de explorar, tá? Vou deixar isso como um teste só, vou deixar somente para mim. Também tem algumas opções de música aqui, então tem o mais tradicional do Kahoot, deixa eu ver aqui, acho que eu tô com o volume baixo. É uma musiquinha tradicional do Kahoot, essa daqui, e ele tem outras músicas também, então tem várias opções de música que você pode escolher para usar durante o jogo também, ok? Feito isso, então, alterei aqui, vou colocar um feito, ele já vai pegar aqui, então, as informações, né? Vai deixar salvo tudo certinho. Acho que eu não mostrei aqui, deixa eu ver. Tem aqui a opção também de você colocar uma imagem, né? Então, vocês viram naquele outro que a gente mostrou antes, falava das capitais do Brasil, então eu coloquei aqui a imagem de um mapa. Se eu estou fazendo sobre as partes do corpo humano, posso colocar uma imagem aqui, fica bem bacana também essa opção da imagem já na capa do nosso quiz. Partimos então para a criação das questões dentro do quiz do Kahoot. Ele já pega então aqui uma questão inicial, então você clica aqui em cima para fazer a digitação da pergunta. Vou fazer algumas perguntas aqui aleatórias, vamos dizer que é sobre matemática. Quanto é 5 vezes 3? Então, coloca aqui. Se você perceber que enquanto você tenta digitar aqui, ele fica mudando o que você escreve, é por causa da tradução. Isso às vezes acontece, então, por exemplo, você está digitando uma pergunta mais extensa lá e ele fica mudando o que você escreve, então vem aqui e coloca aqui na tradução para o inglês. Isso acontece porque ele tenta traduzir o que você já está escrevendo em português. Então, ele dá uma bloqueada assim, ele muda o que você está escrevendo, tá bem? Então, colocou aí a pergunta. Se você quiser, pode colocar alguma imagem, tá? Então, você pode vir aqui, tem uma biblioteca de imagens do próprio Kahoot, umas imagens assim, né? Vou ver aqui se tem alguma coisa matemática. Opa, matemática. Vai procurar ali as imagens. Não achou nada muito... Aqui, na verdade, como ele está em inglês, talvez, se eu procurar... aqui, ó, se eu procurar pelo termo em inglês, ele encontra, né? Então, quero colocar aqui, o uso dessas imagens é para as versões pagas, né? Então, já é um pouco mais complicado. Deixa eu ver se tem alguma gratuita. Acho que não.
Mas então o mais fácil seria, né, você vir aqui e enviar uma imagem. Então procura uma imagem no Google, salva no teu computador e aí você pode procurar aqui direto do teu computador. Também dá para incluir vídeo do YouTube. Então daqui a pouco, se você quer passar um videozinho explicando um determinado conteúdo e depois eles vão responder, tem essa opção de você incluir um link do YouTube também. Aqui do ladinho também você pode definir qual vai ser o tempo para resposta, né? Esse tempo é em segundos. Então, por exemplo, questões rápidas, 20 segundos, 60 segundos, tem até no máximo 240 segundos, né? Então, para questões que seriam mais difíceis, talvez. Mas eu geralmente uso 30, 60 segundos, assim, funciona bem, dependendo da questão. Essa aqui é uma questão simples, então eu colocaria, né, poderia colocar 20, 30 segundos, que ficaria bem. Aqui tem a pontuação também, que você pode definir. E aqui tem essa opção da seleção, né? Na versão gratuita você só consegue ter seleção única, então somente uma alternativa estará correta. Na versão paga tem a opção de você poder selecionar mais do que uma alternativa, tá? E aqui embaixo, então, você vai preenchendo as alternativas, tá? Vou colocar aqui 12, 15, 15, e aí a 15 que é a correta, que vou colocar, assinalar o certinho, tá? 18 e 20. Ok, coloquei aí as alternativas. Se eu quiser não preencher uma das alternativas, é possível, tá? Então, por exemplo, eu quero deixar somente duas alternativas. Uma questão eu quero colocar, por exemplo, verdadeiro e falso aqui, né? Preencha as duas, beleza? As outras duas que não estiverem preenchidas não vão aparecer na hora do quiz para os estudantes. Então, bem bacana, eu posso ter duas, três, tem que ter pelo menos duas, né? Mas eu posso ter, por exemplo, duas, três ou quatro alternativas. Também, no máximo, 4, então não consigo colocar mais alternativas, tá? Um outro detalhe aqui que é bem importante também, quando eu vou digitar aqui uma pergunta, observem que aqui em cima ele tem um contador de caracteres. Então, conforme eu vou digitando, ele vai diminuindo esses caracteres que aparecem aqui em cima. Então, percebam que o Kahoot ele é para perguntas e alternativas curtas. Eu não consigo, por exemplo, colocar uma questão de Enem para analisar aqui, porque elas são muito extensas, né? Então, tem que ser perguntas um pouco mais sucintas, né? Ele não é muito extenso isso daqui. Tem que ser perguntas e alternativas rápidas. Aqui na alternativa também, quando eu clico aqui, ele mostra aqui quantos caracteres eu ainda tenho disponíveis, tá? Se você for digitando, vamos fazer um exemplo aqui. Vou colar a mesma pergunta várias vezes, ó. Ele vai diminuindo os caracteres até que chega um momento que você não consegue mais digitar. Ele diz que atingiu o número de caracteres e você não consegue fazer uma pergunta mais extensa do que isso, ok? Aqui nas alternativas, uma opção legal também é que dá para incluir imagens. Então, talvez, por exemplo, quando você está trabalhando formas geométricas, você pode colocar, selecione a alternativa que representa um círculo, um quadrado, né? Então, você pode colocar imagens aqui também nas alternativas. Então, essa é a configuração das questões, bem simples, né? Não tem muito segredo. Quando você finalizou aqui, então, é só vir você na opção aqui, adicionar pergunta. E clicando aqui, então, ele vai ter os tipos de pergunta que você pode adicionar no seu questionário, né? Então, como a gente vê, esses aqui são todos, né, da versão paga. Então, temos aqui somente essas duas formas. Ou no formato de questionário, com mais alternativas, ou também tem aqui já previamente cadastrado o verdadeiro e falso. A única coisa que esse verdadeiro e falso, vou selecionar uma dessas aqui para vocês visualizarem, ele já vem com ele previamente configurado em inglês. Então, na hora que você vai executar com os seus estudantes, ele vai aparecer lá true ou false, né? Então, você não consegue mudar aqui para escrever verdadeiro ou falso. Então, às vezes eu até prefiro vir aqui, em vez de criar essa verdadeiro e falso, eu crio uma dessa opção de quiz, de questionário aqui, e aí só coloco duas alternativas e escrevo aqui, verdadeiro ou falso, né? Em português mesmo, dependendo, né, a idade das crianças, enfim, talvez elas não compreendam. Claro, você pode orientar em sala de aula, mas também fica a critério de cada um. Então, aqui também, tanto na opção da verdadeiro e falso, né, é bem semelhante à organização das questões.
E dessa forma você pode ir criando quantas questões você quiser dentro do seu Kahoot. Não sei se tem assim um limite de questões, nunca cheguei a fazer tantas questões, mas eu já fiz assim quiz com 30, 40 perguntas e deu para fazer bem tranquilamente. Então é isso aí, pessoal. Você vai criando, vai incluindo aí as questões. Aqui do ladinho, se você quiser, você pode depois mudar a ordem das questões. Então você pode pegar e puxar elas de um lado para o outro. Né? Aquelas que você não quer mais, você pode vir aqui em excluir também. Né? Então você exclui a sua questão e assim você vai seguindo. Você consegue ir criando o seu questionário, né, a partir das questões que você quiser. Vamos ver então como a gente joga, né? No momento que você finalizou o teu questionário, colocou todas as perguntas que você quer aqui dentro, né? Você tem duas opções. Essa daqui, a pré-visualização, que é bacana, né? Se você quiser visualizar aquela pergunta, como ela vai aparecer para os estudantes, né? Então, ela vai aparecer dessa forma aqui. Se você adicionar alguma imagem, ela vai aparecer aqui. Aqui do ladinho ele vai ter esse cronômetro, né, mostrando o tempo restante para os estudantes e vai mostrando o número de respostas obtidas naquele momento. Quando quiser sair, então aqui da pré-visualização, só vem aqui embaixo, sair, não vai no xizinho, porque senão vai fechar a página, tá? Então, voltamos aqui para o questionário, tá? E aí você pode ou sair, né, que ele salva as questões automaticamente, então se você criou, elas já estão salvas, tá? Então você pode sair ou também aqui dar um feito, que ele finalizou, e aí ele já deixa o teu Kahoot prontinho. Aí ele apresenta aqui algumas opções, né? Se você quer fazer um teste do Kahoot antes de deixar ele todo ok aqui. Se você quer jogar já na hora, então você já pode jogar ou também compartilhar com outras pessoas. Vou vir nessa opção do teste do Kahoot para mostrar para vocês, que ele mostra como se fosse uma pré-visualização inicial do Kahoot, para vocês fazerem esse teste antes de aplicar ele em sala de aula também. Nesse teste, então, olha que bacana, ele mostra como se fosse em sala de aula. Ele mostra aqui o aluno, digamos, o aluno com o seu celular acessando, né, o Kahoot dele, e aqui a tela de início do seu Kahoot, tá? Então, digamos aqui, o Game Pin sempre vai ser criado aqui, né, o 4908 624, depois eu vou voltar lá no início para a gente começar a jogar para você ver como faz essa parte aqui, né? O aluno acessou aqui, vai colocar o nickname, que é o nome, vou colocar aqui Julie, ok. Na tela do professor vai aparecer que tem um aluno já online, né? E conforme os alunos vão aparecendo, né, que vai aparecer os jogadores, vai aparecer o nome de todos eles aqui. Quando o professor viu que todos estão acessando, ele dá o Start, começa a rodar, então, o questionário. Isso aqui é uma coisa bem importante, tá? A pergunta e as alternativas vai aparecer na tela do professor. Para o estudante, só vai aparecer isso daqui, tá? Ele só vai aparecer as cores com as formas geométricas. Então, o professor pode ler quanto é 5 vezes 3? Vermelho, 18. Azul, 20. Amarelo, 12. Verde, 15. Aí o aluno vai lá e responde, então, a alternativa que ele quiser. Vou colocar aqui 15. Como só tem um aluno, ele já avança para a próxima etapa, né? Se tiver mais alunos, ele espera todos responder antes de avançar ou quando o tempo acabar, né? Então, aqui acaba o tempo, ele vai para a próxima questão, tá? Então, aqui, quando todos responderam, ele vai para essa tela, mostrando, então, aqui os gráficos, né, das respostas, quantos responderam cada uma das alternativas. E para o aluno, então, mostra aqui se ele acertou ou não aquela questão e qual é a posição dele nesse ranking que ele cria dentro do Kahoot. Indo aqui para o próximo, como eu só tenho uma pergunta nesse Kahoot, ele já vai para a parte final, né? Então, ele já mostra aqui o ranking com os 3 primeiros colocados e tem essa opção do feedback também que a gente vai ver depois. Então, essa aqui é a opção de pré-visualizar, para você fazer um teste antes de ir para a sala de aula. Vou fechar esse daqui, sair, e aqui eu vou dar um feito. Essa é a parte, então, que ele só tem, só para a gente entender onde a gente está, né? Finalizando o Kahoot, ele tem essa opção aí de fazer esse teste. Quando você for para a sala de aula e quiser aplicar, tá? Deixa eu pegar um outro aqui que está um pouquinho maior. Esse daqui, conceitos básicos. Eu vou pegar essa aqui revisão. Uma revisão que eu fiz com 16 perguntinhas sobre conceitos na área de comunicação. Então, cliquei ali em cima do questionário, ele me mostrou aqui, e eu vou ir na opção Play, né, o toque aqui como está traduzido,
nessa opção aqui de jogar. Agora sim, então, que vem essa parte de como você vai executar esse jogo em sala de aula. Aqui ele criou algumas opções para uma sala de aula virtual, então também é uma opção bacana nova que ele trouxe. E tem essa opção aqui, que também é para jogar em vários lugares também pelo mundo. Vamos ver nessa opção aqui, opção Teach. E aqui, então, ele tem algumas configurações também que você pode jogar. Tá? Uma coisa aqui que é interessante também cuidar é que ele é para fazer com turmas de até 50 jogadores. Tá? Eu não consigo fazer mais do que 50 pessoas na mesma atividade, tá bem? Aqui ele tem essas duas formas, né, o modo clássico e o modo de equipe. Qual que é a diferença entre eles? É que muitas vezes, talvez, se você for fazer em sala de aula, talvez nem todos os alunos tenham um celular ou alguma outra forma, né? Ou às vezes nas escolas vai levar para o laboratório de informática, não tem um computador para cada aluno, né? Então, eles vão sentar em duplas, em trios, e esse modo de equipe, então, é quando tem mais pessoas na mesma equipe. Então, a única diferença é que na hora da pessoa acessar, em vez de aparecer lá no nosso teste, vocês viram que aparece para o aluno preencher o nickname, né? Vai aparecer mais campinhos, então vai aparecer acho que até 5 campinhos lá para colocar o nome de todos os integrantes da equipe. Aqui também a gente tem algumas opções do jogo, então ele tem aqui, por exemplo, para você gerar os apelidos, os nicknames, né, das pessoas, em vez de elas preencherem o seu. Eu gosto de deixar que eles mesmos preenchem os nomes deles. Aqui também, então, tem a questão que você pode escolher na hora, ali, qual música você quer durante o teu Kahoot. Também aqui tem essa opção que você pode colocar ordem aleatória das perguntas. Então, se você ativar as perguntas que você fez, não vão aparecer naquela ordem que você configurou. Ele vai embaralhar. Também tem a ordem aleatória das respostas. Eu gosto de utilizar, porque aí ele vai embaralhando as respostas sempre. Também essa opção de mostrar instruções de introdução minimizadas, eu sempre deixo ativo, porque às vezes, principalmente agora, né, que a gente está trabalhando online, às vezes um aluno teve uma pequena queda de internet, ele tem que retornar para o jogo, né? Ele caiu fora do jogo, tem que voltar. Então, ele fica minimizado aqui na parte de baixo, o site para acessar e o Game Pin, né? Então, é interessante já deixar essa opção aqui ativa. Também tem algumas outras opções aqui, né? Então, algumas outras alternativas do jogo, mas as principais, né, que eu sempre gosto de verificar e alterar são essas aqui, tá? Da ordem das questões e as instruções minimizadas. Digamos que cada um tem, né, o seu jogo, então a gente vai vir aqui na opção clássico. E ele vai começar a carregar agora as instruções do meu Kahoot, tá? Então, é nesse momento que você tem que solicitar para os seus estudantes que cada um no seu celular, ou no seu computador, ou no laboratório de informática, ou se você estiver de forma remota, você também pode, você compartilhando a sua tela, né? Se você está numa webconferência via Google Meet, Zoom ou alguma outra ferramenta, você compartilha a sua tela, né? Essa daqui, e pede para que os estudantes, então, façam o acesso desse site. Então, eu vou abrir aqui numa outra abinha e vou fazer esse acesso. Kahoot.it. Ele vai abrir, então, a página. Você pode passar as orientações, então, para o seu estudante, acessar aqui. Caso ainda não tenha aberto lá o Game Pin, pede para eles aguardarem. E quando eles tiverem já aqui o Game Pin, então, 8247869. 8247869. Opa, 869. Acessou. Vai pedir um nickname. Vou colocar aqui, Juliane. Ok. Aquele que já acessou, né? Ele vai ficar aqui nessa opção aguardando, né? Aí geralmente os alunos, o que tem que fazer agora? Espera, tá? Então espera aqui até que todos os participantes tenham acessado. Então você pode ir acompanhando para ver se os estudantes já conseguiram acessar, se alguém teve algum problema, se alguém precisa de alguma ajuda, até todos conseguirem acessar, tá? Deixa eu desativar aqui Vocês viram que aqui ele apareceu 11 jogadores, né? Quando está em português, é por causa da tradução, tá? Ele acaba se confundindo. Se ele deixar em inglês, então ele vai aparecer certinho, tá?
Então, aqui você vai esperando no momento que todos aqui acessaram, né? Você dá o Start, começa aqui com as perguntas, e para o estudante também aqui ó, vai começar a carregar, então, as perguntas. Questão 1. Aí, o professor tem que ler a questão, né? Aqui, o que são aplicativos. Aí, então, leia as alternativas para o aluno, né? E o aluno vai pensar e tal, e quando ele puder, então, ele vai responder aqui no Kahoot dele, tá? Então, vai seguindo dessa forma, né? Bom, nem olhei as alternativas, vou chutar uma aqui. Respondeu. Ah, tava certo, olha, meu chute foi dos bons. Então, ó, aqui já vai aparecer as respostas. Quando o professor avançar para Next, aqui, como ele cria esse ranking, a cada pergunta ele vai mostrando como está o ranking, né? Então, quando, né, se a turma é competitiva, né, eles vão em sala, eles vão começar, né, eu tô lá no ranking, daqui a pouco ele mostra, assim, as pessoas que estão para baixo, por exemplo, numa próxima questão, eles subindo no ranking, então acaba criando, né, essa expectativa deles pelo ranking também, tá? Quando eu avanço aqui, então, o aluno carrega lá a próxima questão. E assim vai até o final, tá, pessoal? Se, por exemplo, todos aqui, eu vi que todos responderam, talvez ele não finaliza o ranking aqui porque algum aluno talvez tenha caído a internet, ele ficou, né, de alguma forma ali conectado, o professor pode vir nessa opção Skip, que aí ele avança, né, a etapa mesmo antes de todos responderem. Também tem essa opção aqui, ó, finalizar game. Então, se eu quero finalizar, eu posso vir aqui e ele já vai para a etapa final, sem chegar em todos, nem sem passar em todas as questões. Outra opção bem bacana que tem aqui é essa opção aqui, ó, Get Feedback. Você consegue visualizar os resultados de todos os estudantes e tem essa opção aqui de ver relatório, onde você vai conseguir ver um relatório completo dos seus estudantes. Geralmente, acho que ele baixa uma planilha do Excel, onde vai ter todo um relatório de cada uma das questões, quantas questões cada estudante conseguiu acertar e assim por diante. Aqui ele já foi para essa página de relatórios, né, que é também outro menu que tem lá na página inicial dos Kahoots, né, e aqui você sempre vai ficar salvo todos os relatórios de todas as jogadas que você fizer. Ou tem aqui essa opção salvar resultados, que ele permite você fazer o download. E aí ele vai ter uma planilha com várias abas, assim, mostrando o desempenho dos estudantes por questão. Como esse daqui só tinha um estudante e a gente só fez uma questão, né? Ele vai acabar ficando mais enxuto, né? Mas quando você tem vários estudantes passando todas as questões, é bem legal. Ele traz esses resultados organizados aqui por questão. Então, esse sumário, ele mostra todos os estudantes. Cada uma das questões ele vai mostrar aqui do ladinho, deixa eu tentar ir aqui para o lado. Ó, ele vai mostrando, aqui só teve uma questão, né? Mas ele vai mostrando cada questão, o que cada pessoa respondeu. Então é bacana, às vezes você consegue ver por questão, a maioria errou tal questão, então você consegue também ter parâmetros para repensar, né, as aulas, a sua disciplina e assim por diante. Então é isso aí, pessoal. O Kahoot é mais ou menos isso. No momento que você finalizou esse daqui, finalizou teu jogo, você pode fechar aqui, né? Vou fechar aqui também meu GamePi. E sempre vai ficar salvo, então ali no teu Kahoot vai ficar o questionário, o quiz vai ficar salvo nos Kahoots, né? Então às vezes é bacana, se você prepara ele, a cada ano você tem uma turma diferente, você já pode deixar o teu quiz pronto, né? Para aplicar em outras turmas também, né? E aqui sempre vai ficar salvo todos os relatórios, né, das atividades que você realizou. Bom, espero que tenham gostado do Kahoot, assim, façam o teste de aplicar em sala de aula, é muito bacana. Os estudantes se divertem muito, eles se envolvem, se enganjam aí nesse processo de aprendizado. Eu costumo bastante fazer como atividade de revisão, ou no fim da aula, ou no início da aula da próxima semana, né, da próxima aula, fazendo uma revisão dos conteúdos da aula da semana passada, né, ou também um quiz antes da avaliação final, então fazer um quiz de revisão, né, antes da avaliação. Então são diferentes formas, até também já fiz uma outra forma de trabalhar ele, que eu gosto bastante também, é fazer esse quiz para explicar os conteúdos. Então, em vez de fazer, por exemplo, lá slides para passar durante a aula,
eu fui fazendo tudo em formato de perguntas. Então, eu tenho que passar conceitos de sistemas de informação. Então, eu coloco lá os principais conceitos, o que são recursos de hardware, por exemplo. Aí eles assinalam, né? Aí assim, eu peço para eles assinalar o que eles acham que é, o que eles pensam que é. Eles ainda não viram esse conteúdo. Mas então eles assinalam e aí a partir das respostas deles a gente vai vendo os conhecimentos prévios que eles já têm e vai discutindo em sala de aula, né? Então coloca um conceito lá e depois vai falando para eles, é isso, isso e isso, né? Então às vezes eu trabalho uma aula toda só com o Kahoot, em vez de preparar material, slides ou outras formas de conteúdo também. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês usem em sala de aula, né? Vocês vão ver que depois que a gente começa a usar, né? Até os alunos esperam isso em sala de aula, eles perguntam, prof, hoje não vai ter Kahoot? Né? Então, é muito bacana. E que vocês possam, assim, além de tornar a aula mais atrativa, mais interativa com os estudantes, é uma maneira ativa de aprendizagem, onde os alunos vão se envolver mais e provavelmente, né, também vão conseguir absorver melhor os conteúdos previstos aí para sua disciplina, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.